Uma boa noite a todos. Meu nome é Matheus, eu normalmente sou responsável pela livraria daqui do Centro Espírita Morada Cristã. Hoje estarei palestrando. Eu vou ter aproximadamente menos de 40 minutos para falar sobre um tema bastante complexo, mas o senhor está no leme. Vamos lá. Raciocínio de fé. Bom, esse tema veio através de uma leitura, que foi a mensagem inicial da noite de hoje, do livro Fonte Viva, que falava sobre a estrutura de como devemos aplicar a nossa fé, de como nós devemos ser bons cristãos, servindo ao Cristo, e complementa com a mensagem que acabou de ser lida pela Ana Mico, que era do Evangelho segundo o Espiritismo, que é basicamente que a mão esquerda não veja o que dá a mão direita. Isso é uma analogia, né? É uma espécie de parábola. Na verdade, a mensagem está falando que nós não devemos fazer o bem só para ser visto, só para ser glorificado. Isso é pura hipocrisia da nossa parte. Nós devemos fazer o bem não esperando nada em troca. E também não se autoglorificando, nos pondo em cima de um pedestal a fim de conseguir aplausos ou a fim de conseguir os louvores, como dizem na Roma Antiga, os louros, né, as coroas de louros pelas nossas falas. Não, nós devemos praticar o bem porque é o correto. Não é porque eu preciso para conseguir algo em troca, ou ganhar um favor, ou receber... na minha mente, receber as graças do mais alto. Não, eu tenho que fazer porque é o que é ético, é o que é correto. Devemos fazer o bem, sem desejar nada em troca. E lendo e estudando as obras do Espiritismo, o Pentateuco do professor Allan Kardec, as 5 obras básicas, mais as leituras complementares do Chico, do Divaldo, eu acabei tendo um start de raciocínio de fé, uma fé não mais apenas de sentimento, mas uma fé raciocinada. E para dar início, né, à apresentação dele, para dar início a esse tema de raciocínio, de pôr em prática a nossa fé de uma maneira pensada, de uma maneira refletida, não mais fazer só por fazer, ou fazer apenas desejando algo em troca, nós temos que primeiro entender o que é essa fé raciocinada, o que é eu pôr em prática o cristianismo, o verdadeiro espírito cristão, como o nosso Senhor Jesus queria. Vamos começar pelos conceitos de fé e de pensamento. A origem da palavra fé, ela deriva do latim fides, que significa confiança, crença ou lealdade. Esse termo latino, por sua vez, vem da raiz indo-europeia, que eu não vou saber falar essa palavra, mas está aqui, que tem o significado de confiar ou ter confiança. Conceito. Refere-se à crença firme e confiança em algo ou alguém, muitas vezes sem evidência concreta. Olha, sem evidência, é crer, acreditar em algo. Pode significar também uma convicção religiosa ou a confiança em doutrinas espirituais. Conceito bem amplo e até um pouco vago, porque é um conceito que foi feito por nós humanos. Não é um conceito espiritual de fé. É um conceito tirado de um dicionário. Mas vamos dar prosseguimento. A origem da palavra pensamento. A palavra pensamento tem origem no verbo latino pensare, que significa ponderar, considerar. Conceito refere-se ao processo mental de considerar, refletir ou raciocinar sobre algo, podendo também designar uma ideia, uma opinião ou uma crença. O termo envolve, portanto, a atividade da mente em formar julgamentos, ponderar, tomar decisões. Mas esses pensamentos são apenas no campo das ideias. E nós vamos ver mais para frente que não é o meu cérebro que pensa, o ser pensante é outro. É o espírito. De acordo com a Revista Espírita de 1864, nas páginas de 351 a 354, nós vamos ter um texto que exemplifica muito bem esse ser pensante e o benefício que a fé verdadeira nos traz no nosso dia.
O pensamento é uma força, mas não é uma força puramente moral e abstrata, como a gente viu no conceito de um dicionário. O pensamento é atributo característico do ser espiritual, e ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. O pensamento age sobre os fluidos ambientes, como o som age sobre o ar. É o espírito que é o ser pensante em nosso corpo. Todo ser que está vivo, todos nós aqui humanos possuímos um espírito, com E maiúsculo, porque temos consciência, porque temos raciocínio lógico, temos a habilidade de pensar e de refletir sobre o que pensamos e o que agimos. Os animais, por exemplo, não possuem esse raciocínio. Eles são movidos pelo instinto. Nós vamos ver mais para frente como funciona o instinto e como funciona a razão e a lógica humana. As plantas é puramente instinto. No caso das plantas, elas têm o sentido do toque, do extrasensorial, mas elas não refletem sobre o que está acontecendo ao redor delas. Apenas existem, apenas crescem, movidas pelo instinto. E de acordo com a Revista Espírita, de 1867, as páginas 67 a 72, o pensamento é um atributo do espírito, sobrevivendo a morte do corpo. O pensamento também lhe sobrevive. E de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 3, noutra acepção, entende-se como a fé, a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num, como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. A fé move montanhas. Basta nós darmos o primeiro passo. A fé sozinha não vai mover a montanha sozinha. Depende do nosso esforço. E se nós aplicamos a fé de forma raciocinada, de forma entendida, compreendida no seu sentido mais amplo, aplicando os ideais cristãos trazidos pelo nosso Senhor Jesus a partir do Novo Testamento e com as elucidações da terceira revelação, que é a doutrina espírita, nós podemos colher grandes frutos para a nossa vida, desde romper com laços que nos traziam negatividade e problemas para a nossa vida, como também se libertar de hábitos imorais, como alguns vícios que nós trazemos conosco. Basta nós termos força de vontade. Só que tem um pequeno detalhe. Todos nós, seres humanos, pensamos. Pensamento vem do espírito. Todos nós encarnados temos espírito. Logo, todos nós temos a habilidade de pensar. Desde o ser humano que é, entre aspas, normal, a um portador de autismo, a um portador da síndrome de Down, até um portador de paralisia cerebral. Todos nós pensamos. A forma como cada um pensa é diferente, mas todos nós temos a habilidade de pensar. Agora, raciocínio, nem todos nós entramos nesse consenso de raciocinar antes de agir. Inclusive pessoas que se dizem normais. São movidas pelas emoções, mas não pelo raciocínio. Porque o raciocínio não é apenas o pensamento. O raciocínio é compreender minhas emoções, meus pensamentos e o que eu acredito, para eu poder entender a minha ação e a maneira como eu ajo. Isso é raciocínio. Vamos para a origem da palavra. Ela vem do latim também. Rationare, que significa calcular ou refletir. O termo deriva de ratio, que significa razão ou conta, indicando o uso da lógica e da razão no processo do pensamento. Todos nós pensamos, nem todos nós temos esse raciocínio lógico para compreender todas as nossas ações. E muitas das vezes não somos movidos pela lógica. Nossas ações, na maioria das vezes, são movidas por impulsos ou por desejos. Conceito refere-se ao processo mental
de pensar de maneira lógica e coerente para chegar a uma conclusão. É o ato de analisar, avaliar, formar juízos com base em argumentos e evidências. Quantas vezes nós vimos notícias nos nossos celulares que não tem evidência alguma, que não tem embasamento em nada além do achismo, ou de vozes da cabeça de quem escreveu. Uma piada, né? Desculpa. Muitas. Se chama fake news, é um termo em inglês, são notícias falsas. E nós saímos espalhando para os nossos familiares sem nem sequer pensar, peraí, mas isso está certo? A gente nem pensa em localizar se o que está sendo escrito ali é real. E acabamos passando desinformação. E fake news tem de todos os tipos. Todos que você possa imaginar. Desde a da saúde até o campo da política. E todas elas causam um grande desastre. O principal deles é a desarmonia entre as pessoas. E o desequilíbrio. E a divisão entre os nossos pares. Todos nós somos iguais, meus irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas em nossa arrogância, cremos que somos, quando não somos. Isso se deve a uma coisa chamada fé cega versus a fé raciocinada, o orgulho cega. A origem do orgulho é o egoísmo. Eu já ouvi de uma filósofa, sinto muito, eu esqueci o nome dela, mas ela disse em uma palestra que ela não encontrou na vida dela toda, com mais de 50 anos, um único problema da humanidade que não tem a origem no egoísmo. Ela convidou a todos que estavam ouvindo a palestra a encontrar um problema nosso, dos seres humanos, que não tenha como origem o egoísmo. Todos ficaram calados. Ninguém encontrou. A base de todos os problemas do ser humano é o egoísmo. Eu quero. É meu. Ninguém pode ter o que é meu. Não, é meu. Não quero dividir. Não quero. É meu. Nada é nosso. Tudo é emprestado. Porque nós sempre esquecemos que um dia nós vamos partir. E isso aqui, ó, fica. A gente não leva. E se a gente acha que vai deixar para alguém, esse alguém também vai partir. A gente se esquece disso. Nosso orgulho cega. E é incrível como as pessoas assistem palestras, assistem diálogos, ouvem podcasts, mensagens que falam que eu estou dizendo e não raciocinam. Continuam vivendo suas vidas sem mudar em nada. Sem não tomar uma iniciativa de sair da rodinha do hamster. O que é a rodinha do hamster? O hamster está numa gaiola e ele quer se exercitar. E ele roda na rodinha. O hamster está correndo, mas ele não sai do lugar. Quem nunca vai sair do lugar é uma roda. Vamos entender o que é essa fé cega. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 7, a fé cega já não é deste século. Tanto assim que, precisamente, o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo. Dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago que dá nascimento à dúvida. A fé cega é aquela que é imposta, que é dito, olha, o certo é desse jeito, mas não tem embasamento em nada. Ah, mas de onde veio isso? Porque o meu pai falou que era assim, o meu avô falou que era assim, falou. Estamos repetindo uma fé, um credo, seja o que for, estamos repetindo uma forma de pensar, sem saber por que é que nós estamos fazendo. Isso é a fé cega. Eu só repito sem nem sequer pensar por que é que eu estou fazendo. Muitas religiões, como é que eu posso dizer? Praticantes de religiões
deixo aberto aqui para pensar, vão até o templo religioso, cantam, oram, dançam, fazem tudo ali e voltam para casa sem entender nada. Por quantos séculos foi a Igreja Católica com latim? Os padres oravam em latim. Ninguém entendia nada. Foram por muitos séculos, não foram alguns anos, não, foram séculos. Ninguém podia ler a Bíblia. Estava toda em latim, ninguém mais falava latim. E os padres ali orando naquela língua morta. E só os crentes ali balançando a cabeça. Para quê? Eles não sabiam. É uma fé cega. Pessoas inteligentes que tinham conhecimento abusando de pessoas que não detinham do conhecimento. Olha que coisa triste. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. É isso que eu sinto quando leio o Pentateuco do professor Allan Kardec. Porque eu não encontrei religião alguma que desse tantas respostas como o Espiritismo. Mais de 1000 questões tem no Livro dos Espíritos. Todas as perguntas que eu tinha antes de iniciar o estudo foram respondidas ali. Alguns questionamentos ficaram, a leitura e as obras complementares casaram perfeitamente. Se eu decido que mesmo com todas essas respostas que a doutrina dos Espíritos nos dá, eu ainda não estou satisfeito, é problema meu. Mas, poxa, quanta base ela nos dá. Porque quando eu li a Bíblia, eu não fazia a menor ideia do que existia depois da morte. Eu li toda a Bíblia. E eu não encontrei o que é que vai vir. Porque essa ideia de céu e de inferno é a fala dos padres. Tem o Apocalipse ali. Mas o Apocalipse, ele fala do fim de tudo. Ainda não chegamos no fim de tudo. Dá-se a entender que ainda não chegou o momento do arrebatamento quando você lê a Bíblia. Mas e se não chegamos no arrebatamento, o que acontece depois que eu morro? Haverá prantos e ranger de dentes. Mas o que são esses prantos e ranger de dentes? É para sempre? Não é para sempre? Eu vou voltar? Eu vou ficar em algum lugar? Quem me trouxe essas respostas? O Espiritismo. O estudo da doutrina me deu essas respostas que estavam faltando. Porque o nosso Senhor Jesus nos prometeu: eu lhes trarei um novo Consolador. E quando nós temos toda essa base que estrutura a nossa fé, ela passa a ser inabalável, porque ela se torna a casa construída sobre a rocha. E uma casa construída sobre a rocha, quando o vento bate, ela não desmorona, porque nós temos conhecimento. Nós passamos a crer e acreditar, não só porque nos disseram que é o certo, não só porque nos disseram que é por A mais B, porque é o que o meu pai, meu avô tem feito há tanto tempo. Não, eles trazem uma lógica, um sentido para o que você acredita. Isso é ter uma fé raciocinada, é crer e saber por que você está crendo. É entender o que você acredita. A esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Essa fala é do nosso professor Allan Kardec. E na Revista Espírita de 1869, está na edição no mês de maio, está nessa edição o discurso pronunciado no túmulo, O Espírito e a Ciência pelo senhor Camille Flammarion, que ele fez esse discurso quando o nosso senhor professor morreu. Ele morreu em 1869. E em seu discurso eu peguei um trechozinho. Allan Kardec era o que eu chamarei simplesmente o bom senso encarnado. Raciocínio reto e judicioso. Ele aplicava sem ouvido
a sua obra permanente, as indicações íntimas do senso comum. O professor Allan Kardec, ele não simplesmente viu aquelas mesas girantes e disse, agora eu acredito. Não. Quem estuda a fundo o livro, as 5 obras que esse homem nos trouxe, vai descobrir que foi todo um processo científico por trás disso. Teve embasamento. Ele não simplesmente pegou do nada e disse, olha, desse jeito não. Ele foi atrás, ele investigou, ele pesquisou, ele viu mais de 1000 médiums para atestar aquilo que ele acreditava. Era um homem da ciência. E com a ciência, ele elucidou sua própria fé, tendo bom senso encarnado, como o senhor Camille Flammarion afirmou em seu discurso. Muitas vezes eu escuto pessoas de qualquer religião falando que nosso Senhor Jesus é muito distante. Eu nunca vou ser como nosso Senhor Jesus. Ele é a perfeição em pessoa, estou muito longe dele. Eu entendo que nosso Senhor Jesus é extremamente fácil de atingir. Com a oração. Ele está ao nosso redor, ele irradia sobre todos nós. Basta que nós também façamos força para estar com ele. Isso vem com esse tema, as desculpas e as expectativas. A questão 911 do Livro dos Espíritos. Por não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Resposta dos Espíritos. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Só é fala, não tem conteúdo. Querem, porém, muitos satisfeitas ficam que não sejam como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que o seu espírito se compraz nelas. Quando a gente diz, eu não consigo largar um vício, eu não consigo ser como Cristo, eu não consigo ser como o professor Allan Kardec, eu não consigo ser como Chico, eu não consigo ser como a irmã Dulce, eu não consigo ser como qualquer um dos enviados pelo Cristo. Só mostra onde estamos errando. Só mostra quem nós somos e a nossa inferioridade. E no momento em que nós enxergamos onde nós estamos errando, é o momento que nós não devemos chorar e desistir da vida e nem continuar na rodinha do hamster, pessoal. É o momento que a gente tem que acordar, raciocinar e entender que se faz necessária a mudança. E ela só vai acontecer quando nós nos libertarmos do orgulho que cega. É triste, é pesado, são falas muito pesadas, mas se fazem necessárias, senão nunca vamos sair da rodinha do hamster, porque temos a ideia falsa e até infantil de que um ser do céu vai descer, vai pegar na nossa mão e vai fazer tudo o que temos que fazer por nós. Não. Quem é pai ou mãe, levante a mão. Pai ou mãe, ou pai e mãe. Pais, mães, vocês queriam que seus filhos fossem dependentes de vocês para o resto da vida? Não. Nosso pai também não quer. Nosso Pai Celeste também quer que nós aprendamos a ser adultos, independentes. E para chegarmos nesse eu adulto, eu preciso me libertar do orgulho, do egoísmo e das nossas imperfeições morais. Quem é um ser adulto? Nosso Senhor Jesus. Ele é adulto. É um só com o Pai. Ele já chegou num patamar que ele é professor, não é mais aprendiz. E não é distante. Nós podemos ser como ele, mas nós temos que sair da rodinha. Em consequência de sua inferioridade, compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Já ouvi dizer que tudo nessa vida é dual. Tem luz e tem trevas. Para cada ação vai ter uma reação. Para cada coisa boa que eu fizer, alguém vai ter que sofrer. Por quê?
porque não é possível agradar a todos. Não dá para agradar a todo mundo. Então, se alguém vai sofrer, que seja nós. Que seja o meu eu animal, mas que o meu eu celeste, que é a minha humanidade, se eleve. E como é que se faz isso? Questão 912 do Livro dos Espíritos. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Quando nós negamos a nós mesmos e dizemos não ao nosso eu animal, nós passamos a crescer o nosso eu espiritual, nos tornando adultos, não mais as crianças mimadas que falam eu. Tantas vezes eu já conversei com pessoas que a cada 5 palavras que saíam da boca delas, as 5 eram eu. Nem queriam saber como eu estava, era só falar sobre elas. Razão e a emoção. Questão de número 75A, de O Livro dos Espíritos. Porque nem sempre é guia infalível a razão. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Já é a segunda vez que essa palavra aparece, se não mais vezes que ela já aparece aqui nessa noite. Livre-arbítrio. Nós temos o direito de escolher se vamos continuar na roda do hamster, sem sair do lugar, mas na comodidade de nossas vidas, com V minúsculo, ou se vamos sair da roda do hamster, explorar para fora da gaiola do hamster e viver. Não mais sobreviver, mas sim viver. A morte do corpo físico não significa muita coisa, porque o corpo espiritual continua. E isso nós temos que ter plena consciência quando nós nos dizemos espíritas. Acreditamos na reencarnação, na pluralidade das existências e que a vida não acaba quando a gente morre. Isso nós temos que ter muito bem compreendido e raciocinado. A vida não encerra na morte. Ah, mas eu tenho dúvidas. Então, no Novo Testamento, a passagem do Tabor, quando o nosso Senhor Jesus convida 3 de seus apóstolos para subir ao Tabor, e ocorre o fenômeno da transfiguração. Quem já leu essa passagem? É muito bonita. Os 3 discípulos veem nosso Senhor Jesus transfigurado, emanando luz, mas ele não está sozinho. Ao lado dele está Moisés e Elias. Os 2 já estavam desencarnados há muito tempo. Não estavam vivos ali, mas eles estavam lá. Moisés e Elias, está escrito. E foi dito novamente na carta de Pedro, a segunda carta dele. Olha, isso não foi uma parábola, nós estávamos lá e vimos a transfiguração, Moisés e Elias. A única forma de Moisés e Elias e nosso Senhor Jesus estarem ao mesmo tempo naquele Tabor é se o espírito desses 2 homens que já tinham falecido há muito tempo continuassem vivos. Eles morreram o corpo físico, mas o corpo espiritual continuou. Acredite você ou não no espiritismo, está no Novo Testamento, na Bíblia. A vida não acaba quando a gente morre. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. Conhecimento, razão, pensamento são palavras parecidas, mas elas não são a mesma coisa. Pensar é ter a ideia. A inteligência é pôr essa ideia em prática. O raciocínio é entender a consequência dessa ação. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isso é, à vontade e à liberdade, que é o livre-arbítrio.
Tudo vai depender de nossas escolhas. A culpa de nossas escolhas é nossa. O mundo em que nós vivemos pode até não ter sido culpa nossa nessa existência. E eu nasci na cidade X, no bairro Y, com a família Z, pode até não ter sido de nossa vontade. Nós podemos até não ter feito nada para ter merecido estar naquela situação de nascimento tão específica quanto a nossa própria. Mas permanecer nesse estado, aí é nossa responsabilidade. Eu não tenho responsabilidade por estar inserido no momento do nascimento, pelo menos nessa vida. Mas eu tenho responsabilidade sobre o que eu vou fazer da minha vida, sim. É nossa responsabilidade. Nós, indivíduos, somos a soma de todas as nossas escolhas. Vamos agora cimentar o que acabamos de falar com provérbios. Primeiro provérbio. O homem que não sabe controlar as suas emoções e vontades é como a cidade com seus muros derrubados. Está em Provérbios 25, capítulo 25, versículo 28. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Capítulo 28, versículo 26. Provérbios são ideias. Provérbios podem ser parábolas. Provérbios podem ser analogias. Podem ser muitas coisas. Mas uma vez que eu os leio, uma vez que eu os compreendo, e uma vez que eu raciocino o que eu estou lendo, eu passo a entender que quando eu sou movido pelas emoções e não enxergo as consequências das minhas ações, coisas muito ruins podem vir a acontecer. E isso só acontece àquele que não sabe se controlar, aquele que se deixa levar pelo momento e que não pensa no amanhã, não raciocina, não compreende. Esses provérbios são um convite à fé raciocinada, é um convite a repensarmos nossas ações, é um convite a vermos o nosso eu mais íntimo e enxergar onde estamos errando para não mais praticar o mesmo erro. Sair desse ato repetitivo e, principalmente, não cometer erros que poderiam ser evitados, se nós tivéssemos parado para pensar um pouco. Fanatismo. Fanatismo é um tema pesado, porque é uma espécie de amor, é uma forma de amor que saiu do controle. Saiu completamente do controle. No momento em que nós achamos que o que nós acreditamos, ou que eu acredito, é a única forma correta, e todo o resto está errado. E eu imponho isso ao próximo. O que eu falei antes de chegar nesse slide? Eu entendi, estudando a doutrina espírita, tudo o que eu disse aqui. Mas o que você entendeu pode ser diferente do que eu entendi. Agora, se nós não entrarmos no consenso, se nós não abrirmos um espaço para discussão, diálogo, conversa, de forma raciocinada para vermos os nossos pontos de vista, que cada um daqui tem o seu próprio ponto de vista e a sua própria ideia de religião, nós vamos entrar num caos completo. E nós já vemos isso no nosso dia a dia, no nosso país e no mundo. Quantas guerras foram feitas por religião? Por diferentes formas de pensar, em que um povo quer sobressair sobre outro porque eles acreditam que são donos da verdade absoluta. Isso não é fé raciocinada. Isso é um amor desenfreado. É uma ação ilógica. Não faz sentido matar outro ser humano. É contra a natureza. É contra os 10 mandamentos. Os básicos, não matarás. E mesmo assim o homem continua matando. Eu sempre penso que o ser humano adora colocar vírgula onde deveria ser um ponto final. Não matarás, ponto. Não roubarás.
Ponto. Não tem vírgula. Ah, mas eu posso matar nesse. Não pode. Ah, mas e se ele fizer? Não pode. É ponto final. Acabou. Se você não cumpre o que está nos 10 mandamentos, que foi escrita direta pelo nosso Senhor, nosso Deus Pai, não foi uma ideia de Moisés. Foi escrita direta na pedra. Se você não cumpre o básico, como é que você vai entender o complexo? Quantas pessoas querem passar para a leitura complementar sem ter base? Tem que ter primeiro a base para entender a leitura complementar. Tem que primeiro fazer o básico para passar para as lições maiores. Eu preciso fazer educação infantil para passar para a primeira série. Eu não posso pular etapas. Senão a gente entra como um trem desgovernado e podemos passar para o fanatismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, me ajudem aqui, 19? 19. Item 6. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que consistem nas diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé, todas, sem exceção. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nós já discutimos aqui a diferença. Nada examinado, a fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levado ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o seu futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes. As luzes aqui, conhecimento. Paris, cidade de luz, não é porque ela é toda iluminada. Ela foi o berço do iluminismo, o berço das ideias inovadoras que romperam com o padrão que tínhamos na Idade Média. E começou o advento da burguesia em vez da realeza, em detrimento da realeza. Dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz na meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Olha aqui, acabei de falar. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Ou seja, perante fatos não há argumentos. Todo fato é um fato, não existe fato falso. Quando você ouve numa propaganda baseada em fatos reais, não, é só baseada em fatos, ponto. Não existe fato falso. É redundante. Então, perante a fatos, não há argumentos. Quando eu apresento um fato e a fé é baseada em algo que não tem comprovação, ela vem. Toda fé que é acimentada, ou seja, construída em cima de argumentos arbitrários sem embasamento, o tempo destrói. O tempo é implacável. Toda fé que não é baseada em fatos, o tempo dá uma rasteira. Quantas civilizações vieram e se foram? Não sobrou, só sobrou apenas as escritas nas paredes, ou em papiros, ou em documentos que já estão se desmanchando. O tempo vai destruir tudo isso. Hoje temos registro, mas com o passar dos milhões de anos, até esses fragmentos dessas civilizações vão virar pó. Não pó propriamente dito, mas vão se acabar sim com o tempo. E quais são as palavras que não passarão? Quem leu a Bíblia sabe. As palavras do nosso Senhor não passarão. Oposição e negação. Quantas vezes o professor Allan Kardec sofreu com pessoas rebatendo os fatos que ele apresentava? E como é que o professor Allan Kardec rebatia essas pessoas que eram contra o espiritismo? Com fatos, com a lógica. Quem lê o livro dos médiuns, aquilo é um livro de lógica pura. Todos os médiuns deveriam estudar o livro dos médiuns. Ali está a moral do homem e o porquê dessa faculdade. Quando a gente entende que os fatos acimentam a nossa fé, e uma vez que nós compreendemos aquilo que nós acreditamos,
Nada nos abala. Não tem quem possa tirar isso de nós. Porque está sobre a rocha. Nós construímos e edificamos um templo em nossos corações. De maneira sólida. No livro dos Espíritos, na introdução, a introdução do livro dos Espíritos é pequena, tem em média 30, 60 páginas. Está na parte, me ajudem, é a 7ª parte? É a 7ª, eu acho que é a 7ª. Para muita gente, a oposição das corporações científicas constitui, se não uma prova, pelo menos forte presunção contra o que quer que seja. Não somos do que se insurgem contra os cientistas, pois não queremos dar aso ao que nos digam que expulseamos. Temos-lo ao contrário, em grande apreço. Ou seja, nós não estamos contra a ciência. O Espiritismo quer apenas explicar o que a ciência não explica. A ciência não explica tudo. Eu falo isso como pesquisador. A ciência não explica tudo. Existem lacunas na teoria da evolução. É só uma teoria. Existem lacunas em como a vida surgiu no nosso planeta. Nós não fazemos ideia do que existe no interior dos buracos negros. Nós não fazemos ideia de como aconteceu o Big Bang. Nós sabemos, pela radiação do fundo cósmico de micro-ondas, que houve uma expansão acelerada do universo, mas nós não sabemos o que veio antes. O que a gente sabe? Que nada surge do nada. A vida não brota do nada. Sempre tem que ter algo que existe antes para gerar o que vem depois. E a ciência não explica tudo. Nós, como espíritas e como estudantes do espiritismo, nós não somos contra a ciência. Queremos apenas complementar as lacunas que faltam. Quem estuda as obras complementares de André Luiz entende o que eu estou falando. Principalmente em Evolução em Dois Mundos. Esse livro é maravilhoso. Temos em grande apreço e muito honrados nós julgaríamos se fôssemos contados entre eles. Suas opiniões, porém, não podem representar em todas as circunstâncias uma sentença irrevogável. E ele explica, ele continua. Desde que a ciência sai da observação material dos fatos e trata de os apreciar e explicar, o campo está aberto às conjecturas, ou seja, aos paradigmas, às ideias. As teorias, elas vêm e vão. Toda teoria que é descartada tende a desaparecer e aquela que é comprovada passa a ser a lógica, a aceita, a estudada. Cada um arquiteta o seu sistemazinho, ou o seu pequeno sistema, vai depender da tradução, disposto a sustentá-lo com fervor para fazê-lo prevalecer. Não vemos todos os dias as mais opostas opiniões serem alternadamente preconizadas e rejeitadas, ora repelidas como erros absurdos, para logo depois aparecerem proclamadas como verdades incontestáveis? Os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos juízos, o argumento sem réplica. Na ausência dos fatos, a dúvida é a opinião do homem sensato. A ciência está estudando, mas ela não tem ainda todas as respostas. Ela ainda está engatinhando. Não viemos aqui para desfazer o que a ciência produz. Queremos apenas complementar e auxiliar no progresso, tanto o progresso intelectual quanto o progresso moral, que é o que o nosso Senhor Jesus convida a primeiro fazermos, nos refazermos o moral e aplicar o intelecto para sermos completos, um e o outro. Quem já ouviu falar dessa expressão, ver o mundo através de uma lente cor-de-rosa? Levanta a mão. Eu vou explicar. Ver o mundo através de uma lente cor-de-rosa é uma expressão muito antiga mesmo. Ela não tinha esse sentido de lente cor-de-rosa. O sentido dela, vem da Europa antiga, é ver o mundo sobre algo que distorce. Ver o mundo sobre um vidro
que distorce a visão. Podia ser um vitral, podia ser um vidro quebrado, uma lasca de pedra cristalina, que distorce a minha visão. O sentido dessa frase é ver o mundo não da maneira como ele é de verdade, mas sim de uma maneira idealizada. Significa olhar para a realidade de uma forma excessivamente otimista, de uma forma tóxica, ignorando ou minimizando os aspectos negativos ou desafios. Quem vê o mundo através de uma lente cor-de-rosa tende a ter uma visão idealizada ou romantizada das situações, acreditando que tudo é mais agradável ou melhor do que realmente é. Em resumo, essa expressão descreve uma perspectiva mais positiva e esperançosa, mas que pode não ser completamente realista. Por que será que eu trouxe isso para cá? Alguém quer se manifestar? Por quê? Parece tão jogado assim do nada. Ninguém? Em todos esses anos, estudando a doutrina espírita, eu vi muitos irmãos e irmãs vendo a doutrina com lentes cor-de-rosa, vendo apenas o que acreditam e não o que é de verdade, colocando o seu eu no que não cabe nossa opinião. Temos que ter muito cuidado com o que a gente lê, temos que ter muito cuidado com o que a gente ouve, temos que ter muito cuidado até com as palestras que a gente assiste. Inclusive, eu convido a todos pegarem tudo que eu coloquei aqui e estudarem em casa. E reverem se eu não falei alguma bobagem. É muito importante que nós façamos essa revisão. Senão a gente vai colocar um óculos cor-de-rosa de pura ilusão. A gente escuta o que um está falando e toma aquilo por verdade. Ou idealiza um futuro bonito, lindo e maravilhoso que não é real. A realidade muitas das vezes é bem dura. No nosso dia a dia a gente trabalha, a gente está tão ocupado que esquece que lá fora está tendo várias guerras e muita gente morrendo. Por questionamentos que às vezes a gente não sabe nem por que está acontecendo. Ver o mundo sob uma lente cor-de-rosa impede que a gente enxergue o todo. Impede que nós possamos raciocinar sobre a realidade. Impede o cimento, impede o firmamento da nossa fé perante o mundo em que nós estamos vivendo. O mundo em que nós estamos inseridos. A nossa realidade. Nós não podemos idealizar uma vida se quando a gente está vendo o outro sofrendo. Eu não posso mentir para mim mesmo. A pior mentira é aquela que a gente conta para nós. Que eu vou ser feliz. A felicidade não é desse mundo. A felicidade é construída quando a gente chega lá. O reino de Deus, ele não está num templo como aqui, como esse salão. Ele está aqui. Ele tem que ser construído aqui, no nosso coração. Nós temos que abrir nossos olhos. Tirar essa lente cor-de-rosa, sair da rodinha do hamster e enxergar a verdade. Que muitas das vezes não nos agrada. A verdade pode ser bem dolorosa. Mas ela é o que ela é a realidade. Nós não podemos viver uma ilusão e nem podemos nos prender a textos que nos agradam, nem a leituras que venham a nos agradar, mas que o conteúdo é falso, não tem embasamento nenhum. Quantos livros se dizem espíritas, mas não são espíritas? Quando você pega o Pentateuco do professor Allan Kardec, estuda esses livros e vê, compara, não bate, não faz o menor sentido. Temos que ter essa iniciativa de pensar no que estamos consumindo, no que estamos assistindo, no que estamos lendo, senão vamos ser enganados, como a lente cor-de-rosa. Eu sinto muito, pessoal. É doloroso, mas é um ato que nós temos que trazer para a nossa vida. Senão a gente entra nos engodos. Engodo é o engano. E o pior de tudo são pessoas que se deixam ser enganadas ou que são enganadas e se aproveitam delas. E podem ser nós. Essas pessoas podem ser nós.
E por isso eu convido a todos a aprender a se questionar e a questionar, aprender a ter esse pensamento científico do nosso professor Allan Kardec. Não mais ficar em leituras rasas, não mais ficar em palestras rasas. Quantas palestras eu já assisti que eram só o palestrante falando sobre ele, sobre as experiências dele, sem conteúdo algum. E eu fiquei olhando, cadê? Não tinha conteúdo. E no final da palestra as pessoas batendo palma. Eu fiquei, mas ele não falou nada. Foram 30, 40, 1 hora falando nada. Olha que triste. O Livro dos Espíritos, também na introdução do estudo da doutrina. Agora é o item 15. Há também pessoas que veem perigo por toda parte e em tudo que não conhecem. Quantas pessoas não estudam o espiritismo por medo? Eu já conheci várias que têm medo de espírito. Mas nós somos espírito. Nós somos espíritos encarnados. Daí a pressa com que, do fato de haverem perdido a razão, alguns do que se entregaram a estes estudos, tiram conclusões desfavoráveis ao espiritismo. Como é que homens sensatos enxergam nisso uma objeção séria? Não se dá o mesmo com todas as preocupações de ordem intelectual que empolguem um cérebro fraco aqui com pouco conhecimento. Esse fraco é um cérebro com pouco estudo. Quem será capaz de precisar quantos loucos e maníacos os estudos da matemática, da medicina, da música, da filosofia e outros têm produzido? Deveria, em consequência, banir esses estudos? Que prova isso? O medo pode nos prender na rodinha do hamster e naqueles óculos cor-de-rosa, mas nós não temos mais que ter medo. Como ele próprio diz, em todas as ciências tivemos pessoas que se deixaram levar pela loucura. Os estudos excessivos de forma sem controle podem levar as pessoas ao desequilíbrio, mas nós não temos que ter esse medo. Nós temos que buscar aprender, temos que buscar o nosso melhoramento, temos que buscar um cimento para a gente construir a nossa casa, aquela sobre a pedra, para que o vento não leve embora. Não temos mais que ficar acreditando só por crer, sem saber por quê. O pensamento de questionar, de raciocinar, é o que eu convido com essa palestra. É pegar um livro e não mais só lê-lo, mas estudá-lo com afinco. Para quando vier um outro palestrante, vocês tenham a ideia, a consciência de o que ele está falando não faz muito sentido. Ou isso que ele está falando é muito pertinente, faz muito sentido. Estava faltando para mim. Isso a gente só consegue com raciocínio e com estudo. Saber o que é certo e o que é errado. Senão nós somos enganados. E para finalizar, eu tenho uma série de perguntas para fazer para vocês. Primeira, por que você está aqui hoje? Não precisam me responder, mas respondam para si. Por que você está aqui hoje? Ou qualquer pessoa que esteja nos assistindo no YouTube, por que você está assistindo essa palestra? Algo ou alguém te forçou a vir aqui? Ou você veio por vontade própria? Por que dar ouvidos a um jovem cheio de imperfeições morais a falar sobre fé e lógica? Por que me ouvir? Vocês não me conhecem. Eu não conheço vocês. O que foi falado hoje fez sentido para você? Com base em suas respostas, o que você pretende fazer agora? Ou a partir de agora? Eu busquei com essa palestra trazer um pensamento de estímulo à busca da verdade, a busca pessoal. Porque por mais que vocês não me conheçam, eu sou como cada um de vocês. Sou um ser humano. Eu estou cheio de erros. Pode falar com a minha mãe, ela vai reclamar de mim
até perder de vista. Mas eu sou um ser humano. Eu estou estudando. E eu convido vocês também a estudar. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Eu espero não ter sido muito duro com minhas palavras. Bom, pessoal, com o término da palestra, eu gostaria de convidar a todos, né, que após a oração de encerramento, que vai ser o que eu vou fazer, que venham visitar a nossa cantina. Lá está cheia de guloseimas que são feitas pela nossa equipe, que trabalha muito duro para garantir o alimento que é fornecido aqui. Todas as vendas que são feitas tanto na nossa cantina quanto na livraria, que está com a mesa montada e com as nossas estantes abertas para que possam ver nossos exemplares. Todas as vendas são destinadas para a casa, para manter nossa energia, os materiais da mesa, bem como tudo, como a limpeza e como o ambiente como um todo. Caso queiram ver os nossos volumes, eu estou aqui. Caso queiram perguntar sobre algum livro em específico, podem tirar suas dúvidas comigo. E também tem vários volumes aqui que estão expostos. Inclusive, nós vendemos, acho que todos os do 1958 da Revista Espírita, graças ao Pai. E também convido a todos que queiram receber o passe, ao final da prece de encerramento, eu convido que formem uma fila indiana na parte de trás do salão, e nós vamos separar em grupos de 8 em 8, para levar para a sala do passe. E vamos começar com a oração que nosso Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Senhor, meu Deus, muito obrigado.